O que é ser pai para você? Bem-vindos ao Ecoar, apresentado pelo Psicologia Ecoa. Meu nome é Caterine. E o meu nome é Júlia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre paternidade, sobre transfobia e o caso do Tami Miranda. Então, já que a gente chegou no Dia dos Pais, o Tami Miranda acabou passando por uma situação muito difícil, porque ao participar de uma campanha da Natura para o Dia dos Pais, ele foi muito questionado, porque ele é um homem trans. Então, por que isso se torna algo tão grande na nossa sociedade? Por que a gente fica tão ultrajado a ver homens trans, mulheres trans e transgêneros em geral dentro da nossa sociedade ocupando lugares de representatividade? Isso criou uma grande polêmica e foi muito discutido, até mesmo por alguns parlamentares e políticos brasileiros. Então a gente está aqui para discutir um pouquinho mais sobre isso, sobre o que é ser pai, sobre a transfobia em si e esse caso em geral. E toda essa polêmica que colocaram o Tami nos traz um grande questionamento, que é: o que é ser pai para você? Por isso que a gente começou o vídeo com essa pergunta, porque para nós o conceito de pai, ele vai muito além do que aquele homem cisgênero que gerou uma vida. Pai é quem cria, é quem cuida, é quem educa, é quem dá amor. Então, independente se é um homem cisgênero, se é um homem transgênero, se é um pai biológico ou é um pai adotivo, a figura paterna é aquela pessoa que fornece os cuidados necessários para uma criança. E isso se estende durante toda a sua vida. Então a gente acha importante contextualizar o que é ser transgênero. Uma pessoa trans, ela não se identifica com o corpo no qual ela nasceu. Então, a gente tem que entender também que a pessoa passa a ser trans a partir do momento que ela passa a se identificar como uma pessoa trans. Não é necessário nenhuma mudança física para que essa pessoa seja identificada como o sexo oposto, porque essa é a forma com qual ela se identifica. Claro que existem vários procedimentos, tomar hormônios, fazer cirurgias específicas para mudar algumas coisas que a pessoa pode ter disforia com, mas não necessariamente todas as pessoas que são trans precisam passar por todo o processo cirúrgico. O que isso quer dizer? Não necessariamente uma pessoa trans precisa ter os genitais que são identificados normalmente pelo gênero que ela se identifica com. O que isso quer dizer? Nem toda mulher trans tem uma vagina e nem todo homem trans tem um pênis. E isso é uma coisa muito importante pra gente saber, porque às vezes as pessoas elas falam: ah, essa pessoa ainda não transicionou. Mas a partir do momento que a pessoa se identifica como uma mulher trans ou como um homem trans, ela merece ser respeitada por isso. A gente tem que lembrar que a comunidade LGBTQIAP+, como um todo, já é constantemente hostilizada, principalmente aqui no Brasil. E as pessoas transgêneras são mais ainda, porque elas, além de serem hostilizadas, elas são desacreditadas, como se, enfim, como se aquilo não existisse, sendo que já é comprovado que existe. Então, a postura de uma marca grande no Brasil, de nome no Brasil, que é a Natura, de contratar um pai que é um homem trans, é algo extremamente significativo e de muita representatividade, porque além das pessoas, dos homens transgêneros se identificarem com o Tami, isso proporciona para todo o resto da população que pensem que a figura do pai não é só aquele pai cisgênero, aquele homem cisgênero, que tem uma variedade infinita de pais e que não necessariamente precisa ser aquela. Então, nos traz a reflexão e consegue disseminar essa informação de uma forma mais geral, de que o Tami é pai sim, independente dele ser um homem cisgênero ou transgênero. Então, agora que a gente entende um pouco melhor a situação, é muito importante a gente saber que muitas vezes a gente esconde o nosso preconceito em piadas. E isso é muito importante, porque hoje em dia a gente sabe que piadas transfóbicas, que discriminação transfóbica, de crítica simplesmente para diminuir o fato que a outra pessoa é transgênero, se torna um crime de ódio. Então a gente tem que desconstruir isso e começar a entender o que realmente acontece e que essas pessoas, elas são muito hostilizadas aqui no Brasil, igual a Júlia estava falando. Então a gente não pode defender isso, a gente não pode deixar passar, a gente não pode achar engraçado, achar que é só uma brincadeira, porque vai muito além disso. Pessoas morrem todos os dias aqui no Brasil pelo simples fato de serem trans.
Então a gente tem que ter consciência disso. E também a gente tratou sobre o que é paternidade. Um dos principais aspectos da paternidade é ensinar para os seus filhos sobre respeito. Então, por que não respeitar o outro? Por que não respeitar as outras formas de ser pai, além da forma que a gente vê como padrão, e entender que paternidade vai muito além de quem gerou essa criança? Sem falar que não é engraçado brincar com a dor do outro. O que não dói em você não significa que você pode fazer piada com. Eu vi muita gente fazendo piada na internet como se fosse algo inofensivo. E eu acho que um dos nossos papéis como pessoas que estudam sobre isso, que entendem que as pessoas realmente sofrem com esse preconceito, com essas piadinhas, com esses comentários que são maldosos, mas quem faz usa desculpa, tipo, ah, não, mas eu não sou preconceituoso. Corrigir também. Por que não você falar que não é legal fazer um comentário como aquele e não, por exemplo, dar risada porque você ficou desconfortável? Então, eu acho que um dos nossos papéis hoje em dia também é corrigir, também é dar um toque na pessoa, falar, olha, estuda mais sobre isso, não é legal. Isso se aplica a diversas áreas, não só a transfobia, mas a gente tem vários assuntos que as pessoas fazem piada e que a gente sabe que não é engraçado. Piada com mulher, piada com homossexual, piada com racismo não é engraçado. Porque o que dói na gente, o que dói no outro nunca deve ser motivo para piada. Então a gente gostaria de agradecer a vocês por essa plataforma, por estarem nos apoiando, por estarem nos acompanhando nessa jornada de desconstrução, de aprender um pouco mais, onde a gente está trazendo alguns conhecimentos que a gente está adquirindo para vocês. Tem sido uma grande caminhada, a gente está se divertindo muito e a gente gostaria de agradecer por ter essa oportunidade. Então agora a gente tem o nosso podcast, que está disponível em todas as plataformas digitais, o nosso canal no YouTube e principalmente o nosso Instagram, que a gente produz conteúdo diário, que é o Psicologia Ecoa. Esse vídeo ele foi gravado claramente de forma remota por conta da pandemia e da quarentena, mas a gente espera que quando tudo isso acabar a gente continue produzindo vídeos juntos nesse caso. Então se inscreve aqui no canal, dá joinha no vídeo, aciona o sininho para você não perder os nossos vídeos e acompanha a gente nas redes sociais. E até semana que vem. Tchau, tchau!